Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da obra O Medo da Liberdade, de autoria do psicanalista judeu, nascido na Alemanha, Erich Fromm, autor ali que esteve ligado à famosa escola de Frankfurt. O Fromm, ele próprio, nasceu na cidade de Frankfurt. Então, sem mais, pessoal, eu vou ler, passo a palavra aqui para o Erich Fromm, para uma obra cujo título e cujo conteúdo parecem tanto discutir com os temores, com as pulsões mais trágicas da contemporaneidade. Com vocês, então, fragmentos da obra O Medo da Liberdade, do psicanalista judeu nascido na Alemanha, Erich Fromm. A liberdade. Um problema psicológico? A história moderna da Europa e da América gira em torno do esforço para livrar o homem e a mulher das peias políticas, econômicas e espirituais que o têm mantido acorrentado. As batalhas pela liberdade foram sustentadas pelos oprimidos, pelos que queriam novas liberdades, contra os que tinham privilégios a defender. Enquanto uma classe lutava por se libertar da dominação, ela própria acreditava estar lutando pela liberdade humana e, assim, era capaz de apelar para o ideal, o anseio de liberdade que existe arraigado em todos os oprimidos. Na longa e praticamente contínua batalha pela liberdade, contudo, as classes que lutavam contra a opressão em determinada fase, uma vez obtida a vitória, enfileiravam-se ao lado dos inimigos da liberdade para defender novos privilégios. A despeito de muitos reveses, a liberdade ganhou vários combates. Muitos morreram neles, convictos de que morrer na peleja contra a opressão era melhor do que viver sem liberdade. Uma tal morte foi a afirmação máxima de sua individualidade. A história, parecia, estava demonstrando ser possível ao homem e à mulher governarem a si mesmos, tomarem decisões por si mesmos e pensarem e sentirem conforme eles mesmos desejavam. Aparentemente, a plena realização das potencialidades do homem e da mulher era a meta de que se aproximava rapidamente a evolução social. Os princípios de liberalismo econômico, democracia política, autonomia religiosa e individualismo na vida privada deram vazão aos anseios de liberdade e, ao mesmo tempo, a impressão de levar a humanidade para mais perto de sua realização. Um após outro foram sendo cortados os vínculos que o prendiam. O homem desbancara o domínio da natureza e tornara-se senhor dela. Desbancara também o domínio da igreja e do Estado absoluto. A abolição de domínio externo parecia ser não apenas uma condição necessária, como também suficiente para alcançar a meta cobiçada, a liberdade do indivíduo. A guerra mundial foi encarada por muitos como a derradeira luta, sendo sua conclusão a vitória definitiva da liberdade. As democracias existentes pareceram fortalecidas e outras, novas, substituíram velhas monarquias. Somente poucos anos passaram-se, porém, para surgirem novos sistemas que negavam tudo em que os homens criam e que tinham conquistado após séculos de porfia. Está falando do nazifascismo, é claro, gente. Pois a essência desses novos sistemas hediondos, que de fato assumiram o controle de toda a vida social e pessoal do homem, era a submissão de todos, salvo um punhado, a uma autoridade sobre a qual não podia existir restrição alguma. A princípio, muitos se consolaram com a ideia de que a vitória do sistema autoritário devia-se à loucura de uns poucos indivíduos e que esta provocaria o colapso deles no seu devido tempo. Outros, presunçosamente, achavam que o povo italiano ou o alemão carecia de um período suficientemente longo de treinamento democrático e que, portanto, era possível aguardar calmamente que ele atingisse a maturidade política das democracias ocidentais.
Outra ilusão comum, quiçá a mais perigosa de todas, foi a de que homens como Hitler haviam alcançado o poder sobre a vasta aparelhagem do Estado unicamente por meio de astúcia e manha, que eles e seus satélites governavam exclusivamente graças à força bruta, que a população inteira era apenas objeto involuntário da traição e do terror. Nos anos que desde então se escoaram, tornou-se evidente a falsidade desses argumentos. Fomos compelidos a reconhecer que milhões de alemães estavam ansiosos por abrir mão de sua liberdade, do mesmo modo que seus pais o haviam estado por lutar por ela. Que, em vez de desejarem a liberdade, eles buscavam meios de fugir dela. Que outros milhões eram indiferentes e não julgavam valer a pena lutar e morrer em defesa da liberdade. Reconhecemos, outro sim, que a crise da democracia não é um problema peculiar à Itália ou à Alemanha, mas algo com que defronta todo o Estado moderno. Tampouco importa quais os símbolos escolhidos pelos inimigos da liberdade humana. A liberdade não se vê menos ameaçada quando é atacada em nome do antifascismo do que no do fascismo indisfarçado. Esta verdade foi tão convincentemente formulada por John Dewey que recorro às suas palavras. A ameaça mais grave à nossa democracia não é a existência de estados totalitários estrangeiros. É a existência em nossas atitudes pessoais e em nossas instituições das condições em que países estrangeiros asseguraram a vitória da autoridade externa, disciplina, uniformidade e dependência do chefe. O campo de batalha, por isso, também se acha aqui, dentro de nós mesmos e de nossas instituições. Se quisermos combater o horror do racismo, é mister que o compreendamos. Desejos preconcebidos em nada nos auxiliarão. E declamar fórmulas otimistas mostrar-se-á tão inadequado e inútil quanto o ritual de uma dança indiana implorando chuvas. Além do problema das condições econômicas e sociais que deram origem ao fascismo, há um problema humano que cumpre ser entendido. É finalidade desse livro analisar os fatores dinâmicos da estrutura do caráter do homem moderno que o levaram a querer desistir da liberdade nos países fascistas e que predominam de forma tão generalizada entre milhões de nossa própria gente. São estas as perguntas principais que se impõem quando contemplamos o aspecto humano da liberdade, a ânsia da submissão e a sede de poder. Que é a liberdade como experiência humana? É o desejo de liberdade algo inerente à natureza humana? É uma experiência idêntica, independente do tipo de cultura em que a pessoa vive, ou difere de acordo com o grau de individualismo atingido em uma determinada sociedade? É a liberdade apenas a ausência de pressão externa ou é também a presença de algo? E, em caso afirmativo, de quê? Quais são os fatores sociais e econômicos da sociedade que contribuem para o anelo, para o anseio por liberdade? Pode a liberdade tornar-se um fardo por demais pesado para o homem e a mulher suportarem? Algo que de que eles procurem escapar? Por que então a liberdade é para muitos um objetivo cobiçado e para outros uma ameaça? Não haverá igualmente, além de um desejo inato de liberdade, uma aspiração instintiva à submissão? Se não há, como podemos explicar a atração que muitos encontram hoje na submissão a um chefe? A submissão é sempre a uma autoridade manifesta ou há também a submissão a autoridades interiorizadas, como o dever ou a consciência, a compulsões interiores ou a autoridades anônimas, como a opinião pública? Haverá uma satisfação recôndita em submeter-se e, nesse caso, qual é a sua essência? O que é que cria no homem e na mulher uma sede de poder insaciável? Será o vigor de sua energia vital? Ou será uma debilidade e incapacidade fundamental para experimentar a vida espontânea e amorosamente? Quais são as condições psicológicas que constituem a força desses anseios? Quais são as condições sociais em que, por sua vez, essas condições psicológicas se alicerçam? A análise do aspecto humano da liberdade e das forças autoritárias obriga-nos a encarar um problema geral, qual seja, o do papel que os fatores psicológicos desempenham como forças ativas no processo social. E isto, eventualmente, leva ao problema da interação dos fatores psicológicos, econômicos e ideológicos no processo social. Qualquer tentativa compele-nos a reconhecer o papel dos fatores psicológicos.
Isso porque estamos lidando aqui com um sistema político que, em última análise, não apela para forças diabólicas do homem e que julgávamos inexistentes, ou, na pior hipótese, de há muito mortas. A imagem familiar do homem e da mulher nos últimos séculos era a de seres racionais cujas ações eram determinadas por seus interesses próprios e pela capacidade para agir em conformidade com eles. Mesmo autores como o filósofo inglês Thomas Hobbes, que identificou a ânsia de poder e a hostilidade como forças propulsoras do homem e da mulher, explicaram a existência delas como decorrência lógica do interesse próprio, já que os homens e as mulheres são iguais e como tais têm o mesmo desejo de felicidade e que não há riquezas suficientes para satisfazer a todos e a todas no mesmo grau, eles necessariamente se combatem uns aos outros e querem poder assegurar-lhes a continuidade de suas posses atuais. A imagem de Hobbes, contudo, ficou fora de moda. Quanto maior foi o sucesso da classe média em demolir o poderio dos antigos governantes políticos ou religiosos, bem como dos homens e das mulheres em dominar a natureza, pelo que milhões de homens e mulheres se tornaram economicamente independentes, tanto mais que se passou a acreditar em um mundo racional e no homem e na mulher como seres essencialmente racionais. As forças obscuras e diabólicas da natureza humana foram relegadas para a Idade Média e para períodos históricos ainda mais remotos, e foram explicadas pela falta de conhecimento ou pelas tramas astutas de reis e sacerdotes cavilosos. A gente voltava os olhos para esses períodos como se poderia fazer como um vulcão que desde longo tempo deixou de constituir uma ameaça. Sentia-se segurança e confiança em que as realizações da democracia moderna tinham exterminado todas as forças sinistras. O mundo parecia brilhante e seguro, como as ruas bem iluminadas de uma cidade moderna. Supunha-se que as guerras fossem as derradeiras relíquias dos tempos antigos e que precisava apenas de mais uma para pôr fim à guerra. As crises econômicas eram consideradas meros acidentes, muito embora continuassem a ocorrer com certa regularidade. Quando o fascismo subiu ao poder, a maioria das pessoas estava despreparada, tanto teórica quanto praticamente. Elas não foram capazes de crer que o homem e a mulher pudessem exibir aquelas propensões para o mal, aquela ânsia para o poder, aquele desprezo pelos direitos dos fracos ou aquele anseio de submissão. Só uns poucos se haviam dado conta do ribombo do vulcão que precedeu a erupção. Nietzsche havia perturbado o otimismo enfatuado do século XIX. O mesmo fez Marx, de maneira diferente. Outro alerta viera, um tanto mais tarde, de Sigmund Freud. Com efeito, ele e a maioria de seus discípulos só tinham uma noção bastante ingênua do que se passa na sociedade, e a maior parte de suas aspirações da psicologia a problemas sociais foram explicações ilusórias. Todavia, ao dedicar seus interesses aos fenômenos dos distúrbios emocionais e mentais do indivíduo, ele conduziu-nos até o topo do vulcão e nos fez olhar para dentro da cratera fervente. Freud foi mais além do que qualquer outro predecessor no atentar para a observação e análise das forças irracionais e inconscientes que determinam certas partes do comportamento humano. Ele e seus seguidores da psicologia moderna não só desvendaram um setor irracional e inconsciente da natureza humana, cuja existência tinha sido negligenciada pelo racionalismo moderno. Ele também mostrou que esses fenômenos irracionais obedeciam a certas leis, podendo ser, por conseguinte, entendidos racionalmente. Ensinou-nos a compreender a linguagem dos sonhos e os sintomas somáticos, assim como as irracionalidades do comportamento humano. Descobriu que essas irracionalidades, tanto quanto toda a estrutura do caráter de um indivíduo, eram reações às influências exercidas pelo mundo exterior e particularmente as ocorridas durante a primeira infância. Sem embargo, Freud estava tão imbuído do espírito de sua cultura que não pôde ultrapassar certos limites para essa cultura fixados. Esses limites mesmos tornaram-se limitações à sua compreensão do indivíduo doente. Impediram Freud de compreender o indivíduo normal e os fenômenos irracionais que agem na vida social.
Visto que esse livro ressalta o papel dos fatores psicológicos no conjunto do processo social, e visto que essa análise se baseia em alguns dos descobrimentos fundamentais de Freud, particularmente os referentes à atuação das forças inconscientes no caráter do homem e da mulher e a dependência em que eles se acham de influências externas, penso que será útil ao leitor e à leitora conhecer desde logo alguns dos princípios gerais de nossa maneira de encarar tais assuntos, bem como as principais diferenças entre elas e as concepções freudianas clássicas. Freud aceitou a crença tradicional em uma dicotomia básica entre homem e sociedade, tanto quanto a doutrina tradicional da maldade da natureza humana. O homem e a mulher, para Freud, são fundamentalmente antissociais. A sociedade tem de domesticá-los, permitindo-lhes certa satisfação direta de impulsos biológicos e, portanto, inextirpáveis. Geralmente, porém, a sociedade precisa apurar e sagazmente refrear os impulsos básicos do homem e da mulher. Em consequência dessa supressão de impulsos naturais pela sociedade, algo de miraculoso se dá. As tendências suprimidas convertem-se em anseios valorizados culturalmente e, assim, tornam-se a base da cultura humana. Freud escolheu o nome sublimação para essa estranha transformação da supressão em comportamento civilizado. Se a intensidade da supressão foi superior à capacidade de sublimação, os indivíduos ficam neuróticos e é necessário admitir uma diminuição da supressão. De um modo geral, todavia, há uma relação inversa entre a satisfação dos anseios humanos e a cultura. Quanto maior a supressão, maior a cultura, e maior o risco de distúrbios neuróticos. A relação entre o indivíduo e a sociedade, na teoria de Freud, é essencialmente estática. O indivíduo permanece praticamente imutável, só se transformando na medida em que a sociedade exerce maior pressão sobre seus impulsos naturais. E assim, impõe maior sublimação, ou permite maior satisfação, e assim sacrifica a cultura. Como os chamados instintos básicos do homem e da mulher, aceitos por psicólogos que o precederam, a concepção de Freud sobre a natureza humana era essencialmente um reflexo dos impulsos mais importantes que podem ser encontrados no homem e na mulher modernos. Para Freud, o indivíduo de sua cultura representava o homem e a mulher, e as paixões e ansiedades que caracterizam o homem e a mulher da sociedade moderna eram consideradas como forças eternas arraigadas na constituição biológica do homem e da mulher. Malgrado pudéssemos citar muitos esclarecimentos a respeito, como, por exemplo, a base social da hostilidade predominante hoje no homem e na mulher modernos, o complexo de Édipo, o chamado complexo de castração das mulheres, só quero dar mais um que é particularmente relevante por ser atinente à concepção total do homem e da mulher como seres sociais. Freud sempre considera o indivíduo em sua relação com os outros. Essas relações, contudo, como Freud as vê, são similares às relações econômicas que caracterizam o indivíduo na sociedade capitalista. Cada pessoa trabalha para si, individualisticamente, por seu próprio risco e não primordialmente em cooperação com outras. Ela, porém, não é um Robinson Crusoe. Precisa das outras como fregueses, como empregados ou como empregadores. Ela tem de comprar e vender, dar e receber. O mercado, quer de bens ou de mão de obra, regula essas relações. Assim, o indivíduo, inicialmente sozinho e autossuficiente, entra em relações econômicas com outros como meio para atingir um fim, vender e comprar. A concepção freudiana das relações humanas é essencialmente a mesma. O indivíduo aparece completamente aparelhado com impulsos que lhe são dados biologicamente, que precisam ser satisfeitos. A fim de satisfazê-los, o indivíduo entra em relação com outros objetos. Os outros indivíduos, pois, são sempre um meio para alcançar o fim do interessado, a satisfação de anseios que se originam no indivíduo antes dele entrar em contato com outros. O campo das relações humanas, na acepção de Freud, é análogo ao mercado. É um intercâmbio de satisfação de necessidades recebidas biologicamente, em que a relação com outro indivíduo é sempre um meio para atingir um fim, nunca um fim por si mesmo.
Contrariando o ponto de vista de Freud, a análise apresentada neste livro, O Medo da Liberdade, de Erich Fromm, baseia-se na suposição de que o problema crucial da psicologia é o do tipo específico de relacionamento de indivíduo com o mundo, e não o da satisfação ou frustração desta ou daquela necessidade instintiva per si. Ademais, na suposição de que a relação entre homem, mulher e sociedade não é estática. Não é como se tivéssemos, de um lado, um indivíduo aparelhado pela natureza com certos impulsos e, de outro, a sociedade como algo à parte dele, satisfazendo ou frustrando essas propensões inatas. Embora haja certas necessidades, como fome, sede e satisfação sexual, comuns a todo homem e a toda mulher, os impulsos que contribuem para as diferenças de caráter dos homens e mulheres, como amor e ódio, a sede de poder e o anseio de submissão, fruição do prazer sensual e o medo deste, são produtos do processo social. As mais belas, assim como as mais feias inclinações do homem e da mulher, não são parte de uma natureza humana fixa e recebida biologicamente, mas provém do processo social que forma o homem e a mulher. Por outras palavras, a sociedade não tem somente uma função supressora, embora também o tenha, mas igualmente uma função criadora. A natureza do homem e da mulher, suas paixões e ansiedades são um produto cultural. De fato, o homem e a mulher mesmos são a mais importante criação e realização da continuidade do esforço humano, a cujo registro damos o nome de história. É justamente missão da psicologia social compreender esse processo da criação do homem e da mulher na história. Por que certas mudanças definitivas no caráter do homem e da mulher têm lugar de uma época histórica para outra? Por que o espírito do Renascimento é diferente do espírito da Idade Média? Por que a estrutura do caráter do homem e da mulher no capitalismo monopolista diverge do espírito observado no século XIX? A psicologia social tem de explicar por que novas capacidades e novas paixões, boas ou más, passam a existir. Verificamos assim, por exemplo, que desde o Renascimento até nossos dias, o homem tem ardido de ambição de fama, apesar desse anseio, que hoje parece tão natural, pouco se evidenciar no homem e na mulher da sociedade medieval. No mesmo período, os homens e mulheres desenvolveram uma apreciação da beleza natural que antes não possuíam. Ainda mais, nos países do norte da Europa, a partir do século XVI, o homem e a mulher desenvolveram um desejo insaciável e obsessivo de trabalhar que faltara ao homem livre e à mulher livre antes daquela época. O homem, porém, e a mulher, porém, não são feitos apenas pela história. São eles que fazem a história. A resolução desta aparente contradição constitui o campo da psicologia social. É sua missão mostrar não somente como as paixões, desejos e ansiedades modificam-se e desenvolvem-se como resultado do processo social, mas também como as energias humanas, assim moldadas em formas específicas, por sua vez converte-se em forças produtivas, moldando o processo social. Assim, por exemplo, a ânsia de fama e sucesso e o ímpeto de trabalhar são forças sem as quais não teria podido formar-se o capitalismo moderno. Sem estas e várias outras forças humanas, teria faltado ao homem e à mulher o ímpeto para agir de acordo com as exigências sociais e econômicas do moderno sistema comercial e industrial. Pessoal, esses foram trechos fundamentais do psicanalista judeu nascido na Alemanha, Erich Fromm, psicanalista ligado ali à teoria crítica da sociedade, a assim chamada Escola de Frankfurt, no livro formidável O Medo da Liberdade. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária, psicológica, filosófica, sociológica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo e disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez ao canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você aqui se inscreva no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que eu possa conversar com você.
E mais, logo embaixo desse vídeo, você vai ver uma tecla chamada Seja Membro. Eu peço que você considere a possibilidade de se tornar membro humanista do canal, você que gosta das aulas ao vivo, das resenhas de livros, das resenhas de filmes e das leituras literárias, para que você possa me apoiar como membro humanista, financeiramente, para eu dar continuidade a esse projeto de transformar esse canal cada vez mais numa universidade aberta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência aqui desse vídeo de leitura e até a próxima leitura literária aqui no meu canal. Tchau, tchau!